Boa noite, gente. Boa noite. Quem tá aí, quem for entrando vai me dando um oi aí pra saber que eu não tô sozinha aí por aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer por quem viu a primeira live, né, sobre ansiedade. A gente teve muitas visualizações, isso é muito legal porque a gente consegue difundir essas informações, né, fazer com que elas cheguem para muito mais pessoas. Então, obrigada por você que curtiu, que compartilhou e que está aqui comigo hoje de novo. O assunto de hoje é um assunto meio pesado, né, gente, que é a depressão. E pode ser difícil falar sobre ela, pode ser complicado, mas não dá mais pra gente ignorar esse assunto, né? Depressão hoje é um problema de saúde pública. A gente tem aproximadamente 8% da população geral do mundo que sofre com esse problema. Oi, Regiane! Eu tô dando uma enrolada aqui, o pessoal tá entrando, né? Esse horário tá todo mundo na correria. Sejam bem-vindos. Então, assim, acho que é um assunto que não dá mais pra gente ignorar, um problema de saúde pública, pode ser difícil falar, pode ser complicado, mas acho que hoje não tem quase ninguém, né, que não tenha ou um familiar ou um amigo que passa por esse problema. Então, quanto mais a gente tiver informação, menos as pessoas queridas, próximas da gente vão sofrer, tá? O que ter depressão causa bastante sofrimento, mas a falta de informação e preconceito pioram, né, esse sofrimento das pessoas. Tá? Oi, Aline, tudo bem? Luísa, oi. Então, assim, a depressão... hoje a gente vai falar do transtorno depressivo maior, né? Que é o que vulgarmente é conhecido como depressão. Outros tipos de depressão, gente, a gente pode combinar em outros momentos, tá? Bipolar, atípica, distimia, teve algumas pessoas que pediram esses temas, a gente vai falar. Eu tô indo por ordem de frequência mesmo, as doenças mais frequentes primeiro, porque as pessoas têm mais curiosidade por elas, né? Mas pretendo atender todos os pedidos aí de vocês. Em primeiro lugar, então, acho que eu vou começar com o que eu botei de chamadinha para essa live, que é se vocês sabem a diferença entre tristeza e depressão. Como eu não sabia, se vocês sabiam e tal, eu resolvi trazer aqui para vocês a tristeza. Quem viu o filme Divertidamente sabe que esse personagem aqui é a tristeza, olha a carinha dela, que dó. Esse aqui é a alegria. Eu tenho todos, tá? E quem não viu o filme deve assistir, é bem legal. Mas eu trouxe esses dois aqui, por quê? Porque esse vocês conhecem, né? Tristeza e alegria são personagens do filme, mas são também sentimentos que todos nós já conhecemos, todos nós já passamos por momentos alegres e tristes na nossa vida, né? E acho que é bem importante a gente separar o que é normal, né? O que é a tristeza como um sentimento que todos temos em algum momento da vida, como parte da nossa condição humana, e o que é a depressão, que é uma doença, tá? Então acho que isso é importante a gente salientar. Gente, a tristeza... Oi, Silvia, tudo bem? Conforme eu vou lendo, eu vou dando oi, tá? Senão eu me perco aqui. Mas fico bem feliz de ver vocês aqui. A tristeza, gente, então, ela é temporária, né? A gente fica triste quando a gente se chateia com alguma situação, quando algo não sai como planejado, quando a gente se decepciona, quando a gente tem uma expectativa grande para alguma coisa que não se concretiza. A gente fica triste, né? Isso significa que o nosso humor vai ficar meio para baixo, por alguns dias a gente pode não fazer a nossa rotina como ela é, mas isso tende a passar. Conforme os dias vão passando, a gente vai se motivando com outras coisas da nossa vida, outros relacionamentos, até que ela vai embora. A depressão não é assim, gente. A depressão, um dos sintomas da depressão é a tristeza, o humor deprimido, triste, né? Mas não é só isso, né? Veja, na tristeza só tá alterado o humor, né? A gente fica meio pra baixo, meio tristinho, mas a gente continua dormindo, comendo, trabalhando, né? As demais funções, né, do nosso cérebro, elas estão preservadas. Na depressão, não, né? E o quadro clínico da depressão, que eu acho que é por isso que gera tanta confusão, se a pessoa está só triste, se ela está deprimida, ele é muito rico, pode dar muita coisa, são muitos sinais e sintomas que podem acontecer com quem está deprimido, tá? Então, por exemplo, vou falando e vocês vão me botando perguntas aí, tá? Vamos fazendo mais como um bate-papo, que eu acho que fica legal, e para quem vai entrando também, a pergunta do outro às vezes é a sua, né? Oi, Roberta. Então, assim, o humor triste,
choro fácil, né? Gente, quem é sensível, quem chora com propaganda sempre chorou, isso é normal, da sensibilidade de cada um é muito particular, né? Mas esse choro que a gente está falando são pessoas que não eram tão sensíveis assim, que por pouquíssimas incomodações ou coisas irrelevantes do dia a dia acabam tendo muitas crises de choro, né? Alteração do sono, tem gente que não dorme, demora para dormir, ou dorme, mas acorda muitas vezes de madrugada, ou dorme a noite inteira e tem a sensação que não dormiu, acorda cansado. Alterações do apetite, tem gente que não come, gente, emagrecimentos importantes, tá? Às vezes as pessoas perdem 12, 15 quilos em um mês, isso é muito relevante, né? E claro que a gente precisa investigar outras doenças físicas, fazer alguns exames para ver se é só do humor mesmo, mas a depressão pode emagrecer muito. Lentidão, a gente conversa com a pessoa, às vezes a pessoa tá fadigada, assim, a gente percebe que é um esforço, tá tendo aquela conversa, ou para fazer pequenas coisas, né? Oi, Carlos, Vanessa, Amanda, Patrícia, sejam bem-vindos. Alteração da memória é muito comum, tá? Então, assim, quando a gente tem um quadro depressivo, muitas vezes tem alguns sintomas ansiosos juntos, né? E a ansiedade, ela tira um pouco o foco, a gente presta atenção em muita coisa e não consegue registrar, porque a nossa cabeça, em partes, está consumida daquele mal-estar, né? Então, a alteração de memória é uma coisa bem comum. Alteração cognitiva também, cai a produtividade no trabalho, não consegue mais tirar as mesmas notas na escola, essas coisas assim. Isolamento social também é comum, a pessoa tende a começar a evitar situações sociais, aniversários, festas, porque estar com as pessoas significa perceber o quanto os outros estão em outra vibe, né? Em outro ritmo, e o quanto aquela pessoa não está se sentindo bem, né? Então, não é que a pessoa tem raiva da alegria dos outros, mas ela começa a se dar conta que ela não está pertencendo àquele ambiente, que ela está destoando, está todo mundo animado, todo mundo dançando, e ela está num canto, e ela está com vontade de chorar, está segurando. Então, é um mal-estar muito grande, uma sensação de menos-valia, de que ela não se adapta àquele lugar, que ela não tem prazer na vida como as outras pessoas têm, né? Oi, Charlotte, Fernanda, Natane. A Fernanda está fazendo uma pergunta aqui. Como podemos indicar um profissional para uma pessoa que acreditamos que está em depressão? É delicado esse tema, como eu vou falar, tá, Fernanda? Fica aí que eu vou falar depois. Tudo que a gente pode falar, que deve falar, e tudo que a gente não deve falar. Hoje vem para ajudar quem está precisando de ajuda, né? Eu vou ajudar vocês a ajudar essas pessoas, tá? Fiquem aqui. Então, assim, tem todos esses sintomas que podem acontecer. Uma coisa que é comum em quem está com quadro depressivo é o negativismo, né, gente? O pensamento da pessoa fica contaminado. É comum as pessoas que têm depressão falarem como se tivesse uma névoa, né, uma nuvem negra na cabeça delas. Não tem, mas eu sempre imagino como se fosse uma cortina cinza. Tudo que a pessoa está vendo, ela está vendo através de um pano de fundo cinza. Então, a pessoa começa a ficar muito negativa. A comida não tem gosto, o ambiente não está agradável, nada agrada, né? Tá em casa tá ruim, sai tá ruim. É comum, às vezes, os familiares, para tentar resolver a situação, que ficam angustiados de ver a pessoa mal, darem, por exemplo, dar um carro, ou dar uma viagem. A pessoa pode até se alegrar temporariamente com aquilo, mas isso não vai resolver o problema, porque o problema está de dentro para fora, né? É comum os pacientes falarem isso e falarem, nossa, fui pra viagem, foi a pior coisa que eu fiz, né? Não queria sair, estraguei o programa de todo mundo, daí fiquei me sentindo pior ainda, porque eu estava numa mega viagem, uma viagem super legal e não estava contente, fiquei me sentindo culpado. A culpa é outro elemento bem presente na depressão, né? Como tem muito preconceito, depois a gente vai falar sobre isso também, a pessoa se sente mal por estar sentindo o que ela está sentindo, né? É mais comum em mulheres, tá, gente? A gente, infelizmente, tem 2 vezes mais chance de ter depressão. Tem tudo a ver com o papel da mulher na sociedade, mas tem questões também biológicas, né? A questão do estrogênio, os receptores para serotonina. Então é diferente, as mulheres têm mais. E outra coisa sobre essa estatística que a gente não sabe, né? É se as mulheres têm mais mesmo ou se as mulheres procuram mais ajuda, né? Porque os homens têm mais dificuldade de assumir. É mais comum os homens... Eu brinco que quando os homens vêm é porque o negócio tá feio, né? Que eles adiam o máximo possível para vir. Então, normalmente, quando o homem vem, ele tá num quadro grave, né?
E é mais comum os homens dizerem, por exemplo, eu vim porque eu não consigo dormir, eu vim porque minha mulher quis que eu viesse. Dificilmente um homem vem e a primeira queixa dele é: eu vim porque eu tô me sentindo triste. Né? Os homens têm ainda essa coisa da nossa cultura mesmo, como se o homem não pode chorar, ou que sentir essas coisas é frescura. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Uma coisa que é importante, gente, é assim, quadros leves de depressão, eles podem se resolver espontaneamente, né? Leves que eu tô falando é justamente assim, uma tristeza que perdurou um pouquinho mais, que às vezes deu um pouco de insônia, né? Mas que se não tratada pode ser que ela evolua bem, embora a gente não saiba, né? Às vezes fazer terapia nesses períodos de depressão leve já ajuda esse quadro a não evoluir, tá? Mas assim, a depressão ela é uma doença que recorre durante a vida. Então, num primeiro episódio, depois de um primeiro episódio, a gente tem 50% de chance de recorrer em um quadro depressivo durante a vida. Depois do segundo passa para 70%, depois do terceiro passa para 90%. Então, assim, o que eu quero falar com essa incidência toda, né? Tratem direito, né? Você, o familiar, o amigo que teve um primeiro quadro depressivo jovem, faça o teu tratamento direitinho. Porque fazendo direito, ainda assim tem 50% de chance de isso voltar durante a vida, né? E se você não tratar direito, provavelmente você vai recorrer em breve no segundo episódio, no terceiro, e a chance daí de você ter vários quadros durante a vida existe, tá? Por isso que a gente ouve muita gente que fala: mas a fulana toma remédio a vida inteira. Muito provavelmente é um quadro crônico, algo que ela não tratou direito no primeiro episódio, aumentando a chance de recorrência, tá? E o que eu falo de tratar direito, às vezes a família, os amigos também colocam o dedo assim na cara do doente, né, tadinho, porque assim, porque é só fazer o tratamento direito, a pessoa não faz o tratamento direito, por que não faz? Né? Às vezes a gente fica bravo. Gente, é difícil fazer, né? Assim como a ansiedade, os antidepressivos, eles demoram de 2 a 4 semanas para começar uma ação. Então, a pessoa está com uma angústia que ela não aguenta, né, em si, que ela está se sentindo péssima, que ela não consegue fazer as coisas básicas da vida dela, ela quer que isso passe ontem, né? E aí a gente diz para ela o quê? Que ela vai ter que tomar um remédio todo dia, às vezes mais do que um, e que no começo ela vai ter alguns efeitos colaterais sim, depois eu vou falar, embora as pessoas exagerem muito nisso, mas tem alguns efeitos colaterais, como toda medicação, e que ela vai ter que esperar 4 semanas para começar a sentir um pouquinho melhor. E é assim mesmo, tá? E quem é meu paciente sabe que eu brinco, né? Eu digo, vai com fé, acredita, vamos se ver daqui uns dias, qualquer coisa vai ligando, informando, mas demora um pouco, é normal não sentir absolutamente nada de bom nos primeiros 20 dias de tratamento com antidepressivo. Tá? Então, assim, é frustrante, a família quer que melhore também para ontem, fica angustiado, às vezes querendo trocar o remédio, às vezes querendo trocar de médico, de psicólogo, de tudo, de emprego, às vezes as pessoas acham que é alguma coisa da rotina ali que está errada, né? Mas na realidade é um tratamento que é difícil de fazer. Então eu acho que o bacana é a gente entender, né? Falar, eu sei que é difícil, mas insiste mais um pouquinho, eu tô com você, né? Isso para a família, para os amigos. Deixa eu ver aqui mais. Então, acho que eu podia falar agora da questão que eu acho que é grave, que acho que todo mundo tem que prestar atenção, que é o suicídio. Gente, é muito comum em pacientes que estão com sintomas depressivos graves, pensamentos de morte, de morrer, de se matar, de que a vida não vale a pena, tá? Isso é muito comum. As pessoas não vêm falando isso, porque elas sabem que tem muito julgamento, né? E, dependendo da percepção religiosa de cada um, da criação de cada um, se a gente chega falando que tá com esse tipo de pensamento, às vezes a pessoa não só não compreende, como ela, diz que a gente vai pro inferno, diz que a gente não vai evoluir, que o nosso espírito vai ficar travado num plano, que não sei o quê. Então, assim, cada religião, claro, eu respeito, né? Mas tem o seu entendimento sobre o suicídio. Mas, gente, quando uma pessoa vem falar pra gente que ela tá pensando isso, a gente não tem que dar sermão. A gente tem que tentar ajudar, né? Porque com certeza ela não tá se sentindo bem pra ficar pensando que a vida dela não vale a pena, que morrer é uma solução boa, tá? Embora seja comum. E perguntar, ao contrário do que as pessoas pensam, perguntar se você vê que a pessoa tá falando umas coisas estranhas, tá falando de morte, tá falando que não queria ter acordado, perguntar, você anda pensando em morte, se matar, coisas assim? Perguntar diretamente não vai aumentar a chance dessa pessoa se matar, tá, gente? Isso é uma coisa que as pessoas têm medo, né?
E, pelo contrário, perguntar alivia, tira um peso gigante daquela pessoa, porque aquela pessoa já tá com esses pensamentos e ela ainda se sente sozinha, sem poder compartilhar isso com ninguém, porque ela acha que ela vai ser julgada, né? Então, assim, se você anda desconfiando que alguém anda falando de alguma coisa ou pensando sobre isso, pergunte, tá? Poder contar com você nesse momento vai ser bem importante. E o suicídio, assim, né, gente, vem crescendo as taxas de suicídio, principalmente entre jovens. Hoje em dia, é a segunda maior causa de morte de jovens. A primeira são acidentes, né, de trânsito, e a segunda é suicídio. Isso é um dado muito ruim, né, é uma coisa muito séria. Então, até porque se os nossos jovens já estão depressivos hoje e a depressão é recorrente, como agora vocês já sabem, a gente vai ter uma geração de idosos muito depressivos, né? Se a gente não cuidar da nossa qualidade de vida e se a gente não ajudar quem está perto e tratar já de cara o primeiro episódio. Oi, Marcel, Silvana, Andréia. Obrigada por estarem aqui. Uma coisa agora que eu vou falar, que eu acho que é a pergunta da Fernanda, né? Foi a pergunta da Fernanda. O que fazer? O que a gente faz, né? Quando a pessoa está depressiva e não aceita ajuda, ou quando ela não reconhece que ela não está bem. Isso pode acontecer de várias formas, né, gente? Às vezes a pessoa vem procurar o psiquiatra na última hipótese da vida, assim. E antes disso ela fez exame de tudo, ela às vezes passou por vários sintomas físicos, né? Até que ela entenda que tem uma origem emocional. Então, assim, o que eu acho? Hoje eu vou fazer umas brincadeiras aqui com vocês, mas é pra tornar o assunto mais leve e é uma realidade, tá? Não sabe o que fazer? Andréia, não sei o que fazer, minha mãe tá deprimida, minha amiga tá deprimida, aí eu vejo ela, fico mal que ela tá mal, aí não sei o que falar, e ela não fala porque ela tá cansada, tá sempre deitada, e não sei quem falou e ela não aceitou, ficou brava, não sei o que fazer. Gente, se você não sabe como ajudar, vale a máxima que todo mundo aprendeu com a vovó. Quem não ajuda, não atrapalha, tá? Como não atrapalhar? Gente, tem algumas coisas que as pessoas falam, porque acho que a gente fica nervoso na hora que tá com alguém que tá mal, e a gente não sabe o que fazer, e aí a gente fala qualquer coisa, né? Então, assim, algumas coisas pra não falar, tá? Por exemplo, assim, a pessoa te diz, não, sabe o que é? Eu não fui porque eu tô deprimida. Né? Não fui na festa porque eu tô deprimida. Às vezes as pessoas viram e respondem, eu sei como é que é, sexta eu também fiquei deprimida o fim de semana todo, porque meu namorado ficou de me ver e não foi. Gente, não é a mesma coisa, tá? Depressão é doença, não é tristeza. Se o teu namorado não foi te ver, você ficou triste, você não ficou deprimida o fim de semana inteiro. A gente confunde os termos e a pessoa que tá doente, ela fica se sentindo a última das criaturas. Como se os outros superassem suas tristezas e ela não. Sim, porque os outros estão tristes. Ela está depressiva. Ela precisa de ajuda profissional, tá? Então não falem isso. Tipo, eu sei como é que é. Eu também fico triste às vezes quando minha conta tá sem dinheiro, tá negativa. Gente, não é a mesma coisa, tá? Então não falem isso. Outra coisa. A pessoa fala pra ti, hoje eu tô muito mal, acordei, nem queria ter acordado, não consegui tomar banho, não tô conseguindo render nada no trabalho. Continuo tratando para depressão, mas tá difícil. Não virem para essa pessoa e digam, isso passa, amanhã é outro dia, amanhã você vai acordar diferente, amanhã é outro dia, amanhã você vai acordar melhor. Não, gente, depressão não é assim, né? Depressão moderada grave, a pessoa não acorda simplesmente um belo dia e ela tá curada, tá? Da mesma forma que quem tem pneumonia também não acorda um belo dia e está curado. Então, assim, não digam isso, porque a pessoa, de novo, né, ela se sente não compreendida. E cada vez que ela sente que as pessoas não compreendem a dor dela, ela se sente mais e mais sozinha, mais e mais depressiva, e ela começa a não compartilhar com as pessoas aquele sentimento ruim que ela tá tendo, tá? Uma outra coisa que é comum também é da família falar, oi Carlos, olá, Bianca, Daniel, tudo bem? Outra coisa que é comum das pessoas falarem é assim, a minha irmã, ela tá doente, né? Tá lá, depressiva, tá tratando e tal, mas não se ajuda, né? Às vezes a pessoa, inclusive, vem na consulta com o paciente, ralha o paciente, né? Não se ajuda, doutora, porque eu já falei pra ela, tem que se ajudar, levanta, é tão simples, vai pra uma academia, né? Vai participar de algum grupo, faz alguma coisa, vai trabalhar, porque o trabalho ajuda.
gente, ok, assim, é importante o grupo, é importante o exercício físico, é importante o trabalho. Mas se a gente está falando de um quadro grave, que essa pessoa não consegue levantar para fazer uma coisa básica, como é que ela vai para academia? Como é que ela vai ter motivação e ânimo para trabalhar? É uma doença muito incapacitante, tá, gente? Eu brinco sempre com os pacientes, se abrisse um buraco na cabeça e começasse a sangrar, era mais fácil, porque as pessoas iam passar e iam ver, né? Olha, ela tá doente. Como não é algo que transparece para quem não conhece a pessoa que está doente, é muito difícil, né? E julgar dessa forma é muito cruel, porque essa pessoa está se sentindo péssima. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu atendi uma paciente que ela me falou que ela ficou 3 horas e meia olhando para a porta do banheiro, pensando que ela precisava escovar os dentes. Mas ela não tinha força para ir até lá. Então, gente, a gente não tá falando de preguiça. Eu não tô falando de quem tá fim de semana no sofá e não quer levantar para pegar o controle remoto. Não é isso, tá? Isso é muito ruim. É se sentir fadigado, cansado ao ponto de não conseguir fazer as coisas básicas, tá? Então, assim, depois que a pessoa tiver em tratamento, der uma melhoradinha, aí sim, aí eu incentivo a família que tente convidar para fazer um exercício, tente sim empurrar para alguma atividade social, né? Um grupo, seja na igreja, seja no esporte, seja o que for. Porque isso ajuda a gente a melhorar. A gente não foi feito para viver sozinho nesse mundo, tá? Mas na hora que a pessoa está numa crise grave, em que ela não começou o tratamento, ou ela recém começou o tratamento não está fazendo efeito ainda, falar isso para ela é colocar como se a culpa fosse dela de estar daquele jeito, porque ela não se ajuda, né? Gente, a gente se ama, né? A gente quer se ajudar. Então, assim, se ela não tá fazendo isso é porque ela realmente não tem forças, não consegue. A falta de energia na depressão é uma coisa bem comum, né? As pessoas às vezes ficam acamadas, às vezes não tem força para comer, né? Então, assim, é uma coisa muito, muito ruim. Eu acho que a campeã das coisas para não falar, não fale para alguém que tem depressão, é assim, ó. Ah, você tá deprimida? Deve ser difícil, né? Mas não deve ser mais difícil do que as crianças na Síria que estão lá morrendo nas explosões. Não deve ser mais difícil do que a filha do nosso vizinho que está em câncer terminal morrendo numa cama. Gente, não façam isso, tá? Assim, ó, não é uma competição, né? Eu comento sempre assim, se você quebrar o teu dedo mindinho e for no pronto-socorro, você vai estar lá no pronto-socorro com o dedo mindinho quebrado, e vai ter um monte de gente lá. Vai ter gente infartando, vai ter gente com pneumonia, com diarreia, com a perna quebrada. Todo tipo de gente com todo tipo de problema. Mas o seu mindinho está quebrado, né? É a sua dor. A sua dor também é importante. Ela pode ser menor que a do outro, ok? Mas não é uma competição, né? O teu mindinho merece atenção, o infarto do outro merece atenção. E quem está com depressão também merece atenção, tá? Oi, Rafa, Carol, sejam bem-vindos. Carla, obrigada por estar aqui de novo. Então, assim, por favor, não falem isso de que as crianças e as pessoas com câncer, né, ela podia estar tão piores que ela. A gente sabe que tem gente passando um sofrimento maior, que não invalida o dela, né? Não invalide o sofrimento do outro, a gente não tá vivendo ele na pele pra saber, tá? Deixa eu ver aqui que tem pergunta. Está com depressão. Ela toma remédio, passa 30 dias, fala que não faz mais efeito e troca. Mas na cabeça dela, ela vai tomar um remédio e vai acordar curada. Carol, acho que isso é bem importante da gente falar, por isso que eu expliquei, né, que o tratamento demora, a gente tem que procurar um profissional de confiança, conversar bastante, né, às vezes de fato a medicação não está funcionando, ou o paciente tem algum efeito colateral, isso tem que ser falado para o médico. Mas muitas vezes as pessoas têm uma ilusão, né, que vão tomar a pílula da felicidade, isso não existe, né, gente? Então, assim, a gente precisa sim fazer um diagnóstico correto para indicar o melhor tratamento. Mas precisa insistir um pouquinho, ter um pouquinho de paciência no início, que é difícil. Eu falei isso tudo do que não falar, gente, eu também não julgo quem fala. Porque eu sei que quem fala para tentar ajudar, embora às vezes piore a situação, né? A Carla está trazendo aqui, alguns quadros de depressão podem estar associados à carência de vitamina D? Sim, na realidade agora já tem alguns estudos sobre esse assunto, a gente sabe que a vitamina D tem influência no humor, né? E ela pode estar envolvida na origem da depressão. A depressão é uma doença multifatorial, tá, gente? Então a gente não pode botar a culpa, não tem um culpado só.
né? Normalmente a pessoa já tem uma herança genética, alguém na família que já teve, que carrega o gene, né? E aí a pessoa acaba vivendo uma situação que a gente diz que é uma situação gatilho. Então, por exemplo, perda de um ente querido, divórcio, perda de emprego, são situações que a gente diz situação gatilho, porque acabam provocando o aparecimento da depressão naquele momento, o que não quer dizer que é a causa da depressão, tá, gente? A depressão ela não ocorre porque alguém se divorciou, porque perdeu o pai ou a mãe, não. Ela já era para aquela pessoa em algum momento apresentar e essa situação predispôs, né? Acionou esse gatilho, tá? Legal, Adriana, teu depoimento, boa sorte no teu tratamento. Aceitar a doença, entender mais sobre ela, também dá conforto pra gente, né? Saber que a gente tá no caminho certo, que não é fácil, não se resolve em 2 toques, mas é possível tratar e melhorar bastante, né? E tentar sempre melhorar o diálogo com os profissionais, né? Com o psiquiatra ou com o psicólogo, ajuda também os profissionais a terem mais elementos para te ajudar, tá? Oi, Ju, Érica, Amanda, obrigada pelos comentários, gente. Acho que tem isso. Uma outra coisa que acho que é uma dúvida também, que eu não sei se muita gente sabe. Os remédios, eles normalmente funcionam para 2/3 dos pacientes. Esses pacientes que não respondem ou que não podem usar os remédios, por exemplo, algumas pessoas têm outras doenças crônicas que não podem usar antidepressivo, pessoas grávidas, né, que têm limitação, só podem usar um outro tipo de remédio e aquele não está fazendo efeito. Elas podem se beneficiar de outros procedimentos, tá? Que são o ECT, que é a eletroconvulsoterapia, e mais recente o EMT, que é a estimulação magnética transcraniana, tá? Esses procedimentos são, eu brinco que aparecem em todos os filmes de antigamente, né? Com o psiquiatra malvado, dando choque na cabeça das pessoas, aquela coisa hollywoodiana. Não é assim, tá, gente? Essas coisas dessas cenas também atrapalham muito o nosso trabalho, porque as pessoas ficam com uma visão horrorosa do procedimento, que não é assim. Então, por exemplo, o ECT, que é os choquinhos, né? A eletroconvulsoterapia, ela é feita em centro cirúrgico, com a pessoa sedada, é uma coisa humanizada, né? Aquilo de tortura não é feito na psiquiatria hoje em dia, né? E ela é super eficiente, tá? Muito eficaz. Normalmente os pacientes refratários aos remédios melhoram até 80% das vezes com as sessões de ECT. Então, casos crônicos a gente pode tentar isso se tiver indicação. Aí a gente tem que ver cada caso é um caso, tá, gente? Oi, Fê. Adriana, então eu sempre vou bater nessa tecla durante nossas lives, que a questão do preconceito atrapalha muito, né? Se a pessoa já não está se sentindo bem e o familiar ainda acaba pressionando, julgando, a pessoa se sente mais e mais sozinha e isso tende a piorar, né? Acho que é isso, gente. O que mais vocês têm de dúvida? Ou se quiserem também sugerir temas para outras lives, né? Vão colocando aí, a gente lê todos os comentários sempre depois, né? E acho que a mensagem que eu quero passar justamente é essa, que é um assunto que a gente tá aí, né? A gente precisa falar sobre ele e que a gente mudando um pouquinho a nossa consciência, a gente pode ajudar as pessoas próximas a ajudar os outros também, né? Até inclusive hoje de manhã eu recebi uma mensagem privada de alguém que já assistiu as nossas lives e tudo mais, falando que perdeu ontem um amigo por suicídio, né, que ele não queria ser ajudado e que agora estava se sentindo muito triste, muito impotente perante essa situação. Então, acho que é isso, assim, a gente não precisa se sentir culpado, né, quando a pessoa, enfim, evolui para uma situação negativa ou acaba cometendo suicídio. Mas acho que a gente precisa tentar ao máximo se aproximar dessas pessoas, porque é difícil, tá? Para o familiar também é difícil, quando a gente está convivendo com alguém que acaba sendo mais negativo, tá o tempo todo pensando na parte ruim das coisas, que não quer sair, não quer mais participar das coisas que dão prazer para aquela família, é difícil para os familiares também. E a gente entende, por isso que a gente está dando essas dicas, assim, para tentar driblar essa doença e conseguir sair juntos dela, né? Legal, manda teu comentário, obrigada. Fernanda, o Wellbutrin associado com os remédios para pressão. Ih, saiu aqui a tua pergunta. Deixa eu ver. Remédios para o coração, diabetes pode provocar depressão? Não, o Wellbutrin não provoca depressão, tá?
mas a gente tem que cuidar com a associação dos remédios sim, né? O Wellbutrin, ele dá ânimo, então ele tende a aumentar um pouquinho a frequência cardíaca. Isso pode aumentar a pressão arterial para quem está com a pressão descontrolada. Então, pacientes hipertensos que vão usar o Wellbutrin tem que monitorar a pressão, tá? Porque pode piorar a situação, sim, né? Oi, Rosana, legal que você tá aqui. Oi, Arthur. Silvana, obrigada. Legal, muito obrigada, né? Rosilene, doutora, só tomar clonazepam e fluoxetina cura depressão? É difícil a gente falar dos remédios individual, assim, gente, sem saber pra quem que é, que sintomas a pessoa tem, né? Então, assim, o ideal é que cada um procure o seu médico pra ver se aquela medicação é melhor pra si, né? A fluoxetina é um antidepressivo e o clonazepam é um calmante, né? É da classe dos benzodiazepínicos. Então, são medicações que podem ser usadas, mas a gente precisa ver qual o sintoma que o paciente anda tendo de todos aqueles que eu falei para escolher o melhor remédio para cada caso, tá? O ideal é reavaliar. Se tá tomando a medicação há muitos meses, né, gente? Tá tomando há 3, 4 meses e não melhorou nem parcialmente, sim, né? Volte no seu médico e coloque para ele isso, como que você anda se sentindo, a dificuldade que você teve e que você ainda tem apesar do uso do remédio, tá? A Bianca tá perguntando aqui, terapia. Tá perguntando não, tá falando, né, Bianca? Terapia ajuda muito, tá, gente? Muito, muito. A terapia, inclusive, ela tem comprovado a eficácia em alguns estudos até superior à medicação. E isso é importante a gente falar, tá? Eu acho que a sociedade, de uma maneira geral, ela menospreza o trabalho dos psicólogos, que é uma ciência, gente, né? Às vezes eu ouço pessoas falando, eu não acredito em psicólogo. Eu acho super engraçado, porque eu acho que acreditar é tipo, eu não acredito em duende, eu não acredito em extraterrestre. Psicólogo é uma profissão, não importa se você acredita ou não, aquilo é uma ciência que está sendo colocada à prova diariamente, tá? Então, se você desconhece, você pode falar da tua incerteza se aquilo vai te ajudar ou não. Mas acho que a gente tem que respeitar mais o trabalho dos psicólogos e a gente, como psiquiatra, tem que fazer terapia, né, gente? E eu brinco sempre que eu encaminho e falo da terapia para todos os meus pacientes. Quem tá aí sabe, né? Porque ajuda muito a gente parar para pensar sobre os nossos sentimentos. O que anda provocando ou piorando os meus sintomas ansiosos e depressivos, né? Então, a associação do tratamento, da medicação com a terapia sempre culmina num melhor resultado do tratamento. As pessoas que fazem ambas as coisas, né? Elas melhoram mais rapidamente e elas mantêm o resultado por mais tempo. Ficam mais tempo durante a vida sem precisar de medicação, tá? Deixa eu ver o que mais. Acho que é isso. Deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta. Até queria agradecer, porque esse tema também foi sugerido por uma das pessoas que assistiu a nossa primeira live, tá? Quem não assistiu ainda, depois pode voltar, que ela fica aí na fanpage, que foi sobre ansiedade. E pediram também sobre bipolaridade, sobre distimia. A gente pensa em aos pouquinhos ir trabalhando todos esses assuntos conforme for do interesse de todos, tá? Deixa eu ver se eu perdi alguma, porque da outra vez foi a primeira, eu tava meio perdida, então ficou umas perguntas pelo caminho. A Amanda, que é psicóloga, também tá colocando aqui, né, que cada sofrimento é único, merece respeito. Isso é uma verdade, né? A gente poder fazer terapia e ver que aquela pessoa respeita a nossa história, o nosso sofrimento, isso já dá um alívio por si só, né? E uma outra crença também que as pessoas falam muito é assim, não, eu não vou no psicólogo, porque eu vou lá pra desabafar, vou pagar pra desabafar, daí eu desabafo com um amigo meu, que é de graça. As pessoas falam isso, né, gente? Vocês já devem ter ouvido também. A gente não vai no psicólogo pra desabafar apenas, né? Não que a gente não desabafe, a gente até faz isso, mas a psicoterapia é uma ciência que aquela pessoa vai te ajudar a analisar o teu comportamento, os teus pensamentos e te ajudar a melhorá-los. Porque a gente tem um ciclo mental de repetição, a gente tende a se repetir nos nossos hábitos, né? Tanto do dia a dia quanto os mentais. Então, se a gente não tiver a ajuda de uma outra pessoa que consegue enxergar os nossos pontos cegos, a gente vai repetir sempre os mesmos erros, né? E sempre os mesmos hábitos que nos levam a ficar mais e mais doente, tá? Então, terapia é bem legal, quem puder fazer, é uma coisa que agrega muito no tratamento para depressão e ajuda muito na recuperação, tá? Na qualidade de vida mesmo, de se sentir mais tranquilo com a sua história e com essa fase difícil que tá passando, né? Oi, Andresa, tudo bem? Legal, obrigada por
por estar aqui. Olha só, assistindo e fazendo atividade física. As minhas pacientes não são fracas. Bem legal, que bom, tá? Fico feliz por você. E a Carla também tá colocando aqui o comentário dela sobre a terapia, né? Ajuda bastante mesmo, é fundamental, ajuda a gente a entender um monte de coisa, organizar os nossos pensamentos. Acho que é isso, né, gente? Tem mais perguntas? Deixa eu dar mais um minutinho, ver se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Não quero também fazer lives muito longas, senão vocês vão enjoar aí da minha cara e da minha voz na telinha de vocês, pra gente poder se encontrar mais vezes, tá? E aproveitei hoje, né, fazer essa live pra cumprir o desafio da nossa fanpage, né? Que o desafio era ensinar alguma coisa pra alguém. Então acho que alguma coisa do que eu falei talvez vocês não soubessem, outra parte acho que já sabiam, mas quero pedir também para vocês ficarem ligados na fanpage. Quem ainda não curtiu, dá um curtir tanto na live quanto na fanpage, porque isso ajuda os seus amigos a verem as publicações da página, tá? E lembrar de alguém que está passando por esse problema ou que queira saber sobre esse assunto, também marca a pessoa aqui, compartilha na sua linha do tempo. Isso tudo ajuda a gente a divulgar, né, e a difundir essas informações que são tão importantes e que é tão pouco falado, né, gente? Apesar da gravidade dos fatos, é um assunto que ainda fica na área do tabu, né, como boa parte das coisas da psiquiatria. A Bianca tá falando pra gente falar sobre déficit de atenção e hiperatividade. Sim, é um bom tema. Depois também vou botar aqui na nossa programação de lives. Autismo também é legal. Também é uma coisa que tem bastante carência de informação. Obrigada pela colaboração dando o tema, Bianca. Eu vou anotando depois os temas aí pra gente ir falando sobre eles, certo? Gente, obrigada por estarem aqui comigo de novo. Meu medo de falar sozinha nunca se concretiza, vocês ficam aqui firmes e fortes comigo, né? Então, muito obrigada. Desejo para todos um bom final de semana. E é isso, ajudem a compartilhar a live, curtam aí a fanpage, que assim vocês me ajudam a ajudar outras pessoas também, tá? Obrigada, um beijão. Até mais, gente. Tchau.